Graça e paz. Nós sentimos no coração de trazer uma série de 4 estudos que vai abordar o plano de salvação. Se você se interessar e achar que é proveitoso, você poderia compartilhar para aquela pessoa que você gostaria que entregasse a sua vida a Jesus. Bem, esses 4 estudos vai ser extraído desse folheto de missões nacionais. E eu pincelei alguma coisa e resumi para que nós pudéssemos estar pensando e meditando, aprendendo e multiplicando para aquela pessoa que ainda não conhece a Jesus e não conhece a palavra de Deus. Bem, o primeiro dos 4 temas que nós estaremos abordando é sobre quem é Jesus. O que a Bíblia diz sobre isso? O que ela apresenta sobre Jesus? Então nós vamos descobrir na Bíblia e você também vai poder tirar a sua própria conclusão. E nós vamos começar dizendo que Jesus foi um homem como os demais, porém com diferenças bem distintas. E nós vamos pensar um pouco sobre isso. A primeira coisa é que Jesus, ele é chamado de verbo, de palavra. Lá em João, capítulo 1, verso 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 14 diz: e o verbo se fez carne, ou seja, o verbo se fez homem e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. É bem interessante quando a Bíblia ela traz essa ideia de que Jesus era a palavra. Desde o início, lá no Gênesis, se você ler, você vai ver que Deus fez tudo pela palavra. E ele dá importância, tanta importância a isso, que Jesus é chamado de verbo, de palavra. Porque pela palavra de Deus, todas as coisas passaram a existir. Também a Bíblia nos diz que Jesus, como homem, ele possuía semelhanças conosco. João 11, verso 35, diz que Jesus chorou. Se você for a João 4, versículo 6, diz que Jesus se cansou da viagem. Ele estava cansado no caminho. Então, Jesus ele possuía essas semelhanças conosco, como homem, no seu lado humano, 100% humano que ele tinha, como era 100% Deus. A despeito de ser homem, sujeito às mesmas emoções, necessidades físicas, Jesus ele possuía diferenças que o fazia muito especial. Qual seria essa primeira diferença? É que Jesus ele não tinha pecado, diferente de todos os homens que passaram antes dele e os que viriam. Jesus ele não tinha pecado. E ele mesmo pergunta aos fariseus, lá em João 8, versículo 46, quem dentre vós me convence de pecado? E também o próprio Pilatos, lá em João 18, verso 38, quando queriam incriminar Jesus, ele mesmo disse: não acho nele crime algum. Uma outra coisa que torna Jesus especial é que ele foi enviado da parte de Deus. Nós vimos isso em João, capítulo 3, verso 17, que diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus foi enviado da parte de Deus. O que mais? Jesus também estava identificado com os propósitos do Pai. João 4,34 diz, Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Também em João 6,29, o próprio Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, que o Pai enviou. Então Jesus ele estava identificado com os propósitos do Pai. E nós seguimos mais um pouco e vimos que Jesus é diferente porque também ele venceu a morte. João 20, verso 9, os discípulos procuravam Jesus na sepultura, mas o texto diz porque eles procuravam porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário
que ressuscitasse dentre os mortos. João, capítulo 20, verso 9. Outra coisa que tornava Jesus diferente dos homens é que ele subiu aos céus. O próprio Jesus diz em João, capítulo 7, verso 33, ainda há pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Então Jesus subiu aos céus. Isso é algumas das diferenças do mestre com relação aos homens. Bom, Jesus também diz as Escrituras que ele se importou com os problemas da humanidade. Era comum achar que toda enfermidade era proveniente de pecado. E com relação ao cego de nascença, Jesus respondeu aos seus discípulos: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. João 9, versículo 3. Então Jesus tinha esse cuidado, ele se importava com as pessoas. E Jesus também, diz a Escritura, mostra que o maior problema do homem, o que separava o homem de Deus, na verdade, era o pecado. Jesus responde: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ele disse isso também aos fariseus. Ele se importa com os nossos problemas e por isso ele mostrou-nos o amor de Deus. João 3,16, bem conhecido para todo aquele que lê a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos ver também que a Bíblia nos ensina que Jesus está vivo, que ele se importa conosco como sumo sacerdote, ele intercede por nós. Então nós vimos aqui em João 17, verso 20, Jesus dizendo: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. A Bíblia também fala sobre Jesus dizendo que ele se oferece como solução para os nossos problemas. E nós estamos conhecendo quem é Jesus nessa primeira lição. Então ele se oferece como solução. Ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus ora por nós e nos anima, a despeito de toda a aflição, que nós precisamos ter um bom ânimo, porque ele já venceu todas as coisas. João 16, verso 33. Jesus também se apresentou como único meio de chegarmos a Deus. João 14, verso 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante perceber isso, que Jesus não diz ninguém vai ao Pai, como às vezes, inclusive, alguns falam que Jesus diz ninguém vai ao Pai. Não, Jesus diz ninguém vem ao Pai. Porque ele vai dizer em outro texto que ele diz assim: aquele que vê a mim, vê ao Pai. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós concluímos nessa primeira lição que Jesus, ele é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Então, Jesus é Deus. Jesus tornou-se homem e habitou entre nós, trazendo-nos esperança de vida eterna. Jesus também, nós aprendemos nessa lição que Jesus se importa conosco, veio resgatar-nos do pecado. Nós precisamos entender isso. A Bíblia ela diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, para que alguém pudesse nos resgatar dos nossos pecados, dos nossos problemas. Precisaria ser justo, precisaria ser perfeito, precisaria ser o Cordeiro imaculado para ser apresentado diante de Deus e ele nos purificar de todo o pecado. Quem foi esse? Quem seria digno? Qual homem poderia fazer isso? Não, Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Então, quem Deus mandou? Mandou o seu próprio Filho. Mandou o próprio Deus para que pudesse fazer isto, imaculado, sem pecado, e ligar novamente essa ponte do homem a Deus, que o pecado havia destruído, havia desfeito. Então Jesus reconstruiu essa ponte do homem com Deus.
Então Jesus, ele se importa conosco e ele veio resgatar-nos do pecado. E por último, Jesus é o único que pode dar a paz interior que tanto procuramos. E ele vai dizer num texto na palavra: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Então Jesus tem uma paz especial que em meio à aflição nós sentimos paz. Em meio a toda turbulência nós sentimos paz, porque ele é a nossa paz. Então fica aqui esta primeira lição. Quem é Jesus? Apenas uma pincelada daquilo que realmente nós vamos tratar nas próximas lições, porque como nós limos no último texto, Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estaremos tratando nos outros 3 tópicos: Jesus como o caminho, depois Jesus como a verdade e Jesus é a vida. Então eu convido você a poder nos acompanhar e nós pensarmos um pouco sobre isso, meditarmos um pouco sobre isso, para que possamos aprender um pouco mais acerca desse Deus que se fez homem, habitou entre nós para nos purificar, nos perdoar de todo o pecado. Que Deus te abençoe. Até a próxima.